claro, esse é um fenômeno transnacional. Quer dizer, a extrema-direita conseguiu, nos últimos 10, 15 anos, tornar-se o fenômeno político mais importante do século. Porque a extrema-direita está chegando ao poder, isso é bem importante, através do voto. O Viktor Orbán, o Andrzej Duda, o Erdogan, o Duterte, o Jair Messias Bolsonaro, quase no Chile, um candidato de extrema-direita que defendia Pinochet, cujo pai efetivamente havia sido do Partido Nazista, de carteirinha. Comprovou-se historicamente. Ele chegou ao segundo turno. Isso através de voto. Ou seja, há centenas de milhões de pessoas em todo o mundo que correspondem à sua descrição. Quer dizer, é um fenômeno novo, é um fenômeno impactante, e eu tenho a impressão que nós nem sempre levamos a sério a extensão e a gravidade desse fenômeno. No Brasil, a ponta de lança desse fenômeno foi o Olavo de Carvalho. E aqui eu vou propor umas ideias para que nós pensemos. Por exemplo, olha, eu não discuto se Olavo de Carvalho foi filósofo ou intelectual. Isso é uma armadilha. Quer dizer, eu simplesmente tento caracterizar o que eu chamo do sistema de crenças Olavo de Carvalho. De um lado. De outro lado, como que esse sistema de crenças alcançou um número tão grande de pessoas. Por exemplo, hoje no Brasil, nós estamos numa situação que eu creio que nós ainda não percebemos de maneira muito clara, que se reproduz no Brasil de hoje, dos últimos anos, uma situação similar ao que aconteceu entre 1961 e 1964. Na época, dois institutos, dois think tanks de direita, foram fundamentais para criar o clima que levou ao golpe contra o João Goulart e nos impôs uma ditadura sangrenta e criminosa de 21 anos. É que dois institutos, um chamado IPES, que era o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o outro o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, cuja finalidade era, no braço cultural e no braço político, desestabilizar o governo João Goulart. Como que eles faziam isso? O IPES teve como presidente, você não vai acreditar, Belli, o general Golberino Couto e Silva, que somente sai do IPES após o triunfo do golpe para criar o Serviço Nacional de Informações. Olha o caráter simbólico. Ele sai de um instituto de pesquisa para criar o SNI. E no IPES, o Golberino Couto e Silva criou um serviço secreto, um embrião de serviço secreto. O que fazia o IPES? O IPES produzia material impresso, mas, sobretudo, audiovisual de propaganda anticomunista contra o governo João Goulart. Levava esses vídeos, as fitas na época, não é? Levava os filmes para todo o Brasil e nas praças do interior do Brasil passava os filmes. Os filmes são espantosos. Se alguém tiver curiosidade, no YouTube, se colocar IPES, seleção de filmes, tem um vídeo de aproximadamente 2 horas com uma série de curtas-metragens feitas pelo IPES, preparando o golpe. Ora, nós temos hoje no Brasil uma produtora de audiovisual que alcança 30 milhões de brasileiros. A Brasil Paralelo. O IBAD era um instituto que recebeu fortunas dos Estados Unidos. Acredite no que eu direi agora. A finalidade do IBAD era ser um instituto para criar novas lideranças políticas jovens de modo a arejar a política brasileira da década de 60. Isso lembra alguma coisa? Todos esses movimentos que são curiosíssimos, porque é um movimento só, mas tem políticos que vão para o Partido Novo, alguns vão para o PDT, outros vão para o PSB, daqui a pouco eles vão para o PCdoB, mas todos, quando chegam na Câmara, em votações importantes, por exemplo, a terrível reforma da Previdência feita no governo Bolsonaro, todos votam da mesma maneira. Então, nós vivemos no Brasil hoje uma situação que, como nós estamos no olho do furacão, nem sempre nós percebemos, mas já hoje eu proponho uma midiosfera extremista, composta por canais de YouTube. Aqui no YouTube, onde nós estamos agora, há uma miríade de canais bolsonaristas em profunda conexão. Correntes de WhatsApp, redes sociais e aplicativos como o Telegram. Os bolsonaristas estão em massa migrando para o Telegram, porque o Telegram não tem nenhuma possibilidade de legislação sobre ele. O ministro Luiz Roberto Barroso já enviou várias mensagens para o CEO da Telegram, nunca recebe resposta.
Se nós convites, hein? Convites para uma conversa, não foi nem intimação ainda, né? É isso. Se nós quisermos ter uma eleição minimamente civilizada, o Telegram há de haver uma forma de retirar o Telegram das eleições brasileiras. Mas estou falando muito, velho, é vício de professor. O que eu quero dizer, no mundo inteiro, existe hoje uma midiosfera própria, integrada, cuja finalidade é 24 horas por dia, 7 dias por semana, produzir conteúdo de apoio a narrativas polarizadoras, e essas narrativas polarizadoras são construídas com base em notícias falsas, em teorias conspiratórias, e elas possuem um grande impacto no universo digital, porque o universo digital é regido, sobretudo, pelo afeto. E essas narrativas polarizadoras, elas mobilizam dois afetos que são fundamentais, infelizmente, o ódio e o ressentimento. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno característico do século XXI, com a expansão ilimitada do universo digital, a capacidade de criação de narrativas que são muito convincentes, são muito bem estruturadas. Se você assiste, por exemplo, a produção audiovisual da extrema-direita mundial, ela é muito bem feita. Esqueçamos o conteúdo. Ela é muito bem feita. Algo que pouca gente sabe, Belly, e aqui eu concluo. O Steve Bannon, antes de se tornar um ideólogo da extrema-direita mundial, que o Steve Bannon criou um movimento que ele chama de The Movement. E a ideia do The Movement, do Steve Bannon, é uma espécie de internacional da extrema-direita. Antes de se tornar esse ideólogo, o responsável pela vitória do Donald Trump, o criador de estratégias de marketing digital para a esfera da política, subvertendo completamente a noção tradicional de política, como uma espécie de arte da mediação entre a cidadania e o poder, essa ideia de um marketing digital que estabelece uma comunicação direta entre o líder carismático e a massa, antes do Steve Bannon bolar na Cambridge Analytica todos esses processos, sabe qual era o hobby do Steve Bannon? Ele foi produtor em Hollywood, porque a intenção dele era criar uma Hollywood de direita. E o Steve Bannon é o autor de mais de 10 documentários. Um deles eu recomendo demais que todos assistam. É o documentário chamado Generation Zero. E ele tenta mostrar nesse documentário, sabe quem é o responsável pela crise dos mercados em 2008? Sabe quem foi o grande vilão que levou à crise dos mercados? A escola de Frankfurt, qual a dúvida? Lógico, evidente. A conexão... Não foi a bolha imobiliária, não foi a ganância do capital, foi a teoria crítica. Foi a escola de Frankfurt. Há alguma dúvida de que a escola de Frankfurt... Não somente o Adorno compôs as músicas dos Beatles, mas eles provocaram a crise de 2008. Aliás, eu nunca entendi essa história do Adorno com a música, porque o Adorno tinha a questão da reprodutibilidade técnica, né? Ele dizia que jamais seria possível vivenciar a experiência da música fora de uma sala de concertos, né? E depois agora aparece como compositor de balada pop, é uma coisa incompreensível. Como é que tem gente que cai nisso, professor? Você sabe a origem dessa história? Não sei, quero saber. É reveladora para dar conta de como funciona o sistema de crenças do Olavo de Carvalho e a pergunta da Belly. Veja, é assim. Primeiro, você tem toda a razão, Fábio. O Adorno era um musicólogo, mas ele era um musicólogo refinadíssimo. Por exemplo, o Thomas Mann consultava com o Adorno para as questões musicais dos seus romances, para você ter uma ideia. O Adorno era tão refinado na sua concepção de música que ele considerava o jazz uma degeneração musical. Uma degeneração, exatamente. O jazz que nós consideramos uma música muito sofisticada, para o Adorno, o jazz era brincadeira de criança. Imaginar que o Adorno poderia compor as canções dos Beatles é de uma ignorância tão profunda, mas de onde vem isso? Eu fui pesquisar. Um jornalista holandês de terceiro time, que é um dos líderes mundiais de teorias conspiratórias as mais diversas, como, por exemplo, ele tem um livro traduzido para o português, cujo título, não vou lembrar do título exato, mas mais ou menos assim o título: O Anticristo está entre nós. Um best-seller mundial. Foi ele que, numa publicação obscura de terceiro time, que ninguém conhece, foi ele que lançou essa ideia mundial de que o Theodor Wiesengrund Adorno teria sido o compositor de Hey Jude. É uma maravilha. O que fez Olavo de Carvalho? Ele ouviu o galo cantar,
não somente não sabia onde, como não leu e divulga. Porque no vídeo que o Olavo de Carvalho Mas não é possível. Será que o Olavo de Carvalho comprou essa falácia? Então, ele realmente é um pensador de merda, porque não há compatibilidade, não há compatibilidade nenhuma entre uma ideia e outra. Não, mas aí que é importante, Fábio, vamos dar um passo atrás. O sistema de crença do Olavo de Carvalho está todo aí. Quer dizer, o que constitui o sistema de crença do Olavo de Carvalho? E você veja que eu não estou discutindo se ele é pensador, filósofo, intelectual. Isso é uma armadilha na qual eu não entro. Porque se você discute isto, um seguidor do Olavo de Carvalho fará a seguinte pergunta: Fábio, você por acaso leu todas as obras do Olavo de Carvalho? Imaginemos que você diga sim. Imaginemos que você diga sim. Ele continua. Leu quantas vezes? Imaginemos que você diga 3 vezes. Comparou as modificações internas do pensamento do mestre? Imaginemos que você tenha a pachorra de tê-lo feito. Você diz sim. Ele continua. Perfeito. É um bom. Ele dirá: primeiro passo, apenas. Por acaso, Fábio, você se deu o trabalho de assistir as quase 600 aulas do COF? Imaginemos que por algum milagre você tenha feito isso. Você diga sim, assisti a todas. Ele pergunta quantas vezes. Ele terminará perguntando: leu todas, acompanhou as postagens do professor Olavo de Carvalho nas redes sociais? Ou seja, é literalmente um buraco negro, não tem fundo. Então, eu não entro nessa armadilha. Mas o que é o sistema de crença do Olavo de Carvalho? Porque se nós compreendemos isto, Fábio e Belli, nós entendemos todo o governo Jair Messias Bolsonaro enquanto arquitetura da destruição. Veja, o sistema de crença do Olavo de Carvalho, ele tem um pressuposto, uma linguagem e uma forma de argumentação. Se o que eu disser agora, de maneira bem sintética, fizer sentido para vocês, de imediato vocês terão um retrato acabado do procedimento dos bolsonaristas e dos olavistas.